Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, vamos gerenciar serviço Load Balance. Com objetivos da aula, teremos uma introdução ao serviço Load Balance no Kubernetes, implementar Load Balance sem provedor de nuvem e gerenciar o serviço Load Balance no Kubernetes. Quando a gente fala sobre serviço Load Balance, eu lembro lá do serviço Node Port, né? Vamos lembrar, ele cria ali uma porta aleatória, onde você pode expor a aplicação no IP de cada nó através dessa porta. Mas o serviço Load Balance, ele vai expor o serviço com um único endereço IP e vai encaminhar todo o tráfego da aplicação para o deploy que está associado a esse serviço. Então, eu estou aqui, né, no cliente, acesso o IP do load balance, que no caso está associado ao serviço, está associado ao deploy, eu caio no pod. Nós temos um pequeno problema aí quando não uso o cloud, eu não recebo esse IP. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma rápida demonstração. Eu preciso primeiro de um deploy para realizar essa demonstração. Eu tenho um deploy seguindo os passos da aula anterior, nós criamos um deploy do Nginx. Caso você tenha removido ou tenha pulado lá a aula do Nodeport, você pode criar o deploy dessa maneira. Cube, ctl, create, deploy, nginx, a imagem. Tá. Como que eu crio o serviço? Bem, para criar o serviço, aí eu queria demonstrar o que acontece quando você cria um serviço load balance sem estar dentro do ambiente de cloud. Você vai expor o deploy, o tipo que vai mudar aqui, ó. O comando ele é igual no começo, né? Pode mudar para load balance. Mudou para load balance. Aí você define a porta. Opa, faltou aqui, fechar, né? A porta e o target port. Target port. No caso, o target port seria aquela porta, o alvo, né? Que seria a porta da aplicação. Parece que tem um caractere estranho aqui, pessoal, tá? O comando tá ok. Bem, como que eu sei que criou? É kubectl, get, svc. Temos aqui o load balance, né? No caso, ele como está expondo o deploy nginx, o nome do serviço load balance também fica com o nome nginx. Tem um cluster IP, agora que vem o detalhe. External IP, que é isso? O IP externo para você acessar. Ou seja, na ilustração, você no caso tem esse IP que você acessa de fora, associado ao serviço. Então, o serviço nós já temos, o deploy nós já temos, nós temos um pod, mas eu não consigo esse IP. Então, veja que quando eu estou sem ambiente cloud, acontece isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos remover esse serviço e aí nós vamos entrar no assunto do load balance sem provedor de nuvem. Muito interessante esse assunto. Então, primeiro vamos remover aqui o Nginx, não tem mais o serviço. Então, vamos lá. Bem, como funciona esse negócio de implementar um load balance sem provedor de nuvem? Olha só que bacana. Existe um projeto chamado MetalLB. Então, basicamente, o MetalLB ele permite que você crie uma infraestrutura de load balance dentro do seu bare metal, né? Por isso que é MetalLB. Como que nós vamos implementar esse MetalLB? Existe uma instalação, então você usa um kubectl apply, existe ali uma configuração do pool de endereço que você vai disponibilizar para o seu load balance. No final, olha só que interessante, uma vez que o MetalLB esteja configurado. Eu vou poder definir um pool, um endereço inicial, um endereço final. Dentro da nossa infraestrutura, o 172.16.1.100 seria o IP do nosso cluster.
master, cube master, 101, node 1, 102, node 2. Levando isso para um IP público, você, no caso, teria esses nós dentro da internet. Ok. O pool que você vai definir para o Metal LB teria que estar dentro também da internet. Como nós estamos na intranet, no caso aí, né, a rede classe B, nós vamos utilizar o mesmo pool dos nós. Então, o mesmo endereçamento dos nós. Como eu tenho 100, 101, 102, eu vou criar um pool de endereço para quando o primeiro serviço load balance ser criado, ele ganhar o 201. O segundo, 202. O terceiro, 203. Então, aquele pend lá que você estava vendo do externo IP é esse endereço que vai estar dentro desse pool que ele vai ganhar. Bem, como resultado final, eu vou poder acessar ou pelo navegador ou aqui pelo terminal. Aqui pelo terminal a gente pode usar um for para ele poder acessar diversas vezes o load balance e aí a gente vai ver o load balance sendo feito, né? Ou no caso o balanceamento sendo feito. Então ele acessa o primeiro load balance, ele cai no nó 1, nó 2, nó 2, vai para o 1, vai para o 1, vai para o 2, vai para o 2, vai para o 1 e assim por diante. Aí depois também nós vamos criar um outro load balance. Então, nosso objetivo agora seria implementar o Metal LB, fazer a configuração dele e depois colocar no ar aí dois load balance. Vamos fazer? Então vamos lá. Primeira coisa, estou aqui no Cube Master, foi demonstrado o que acontece, né, quando eu não tenho o Metal LB. E seguindo a própria documentação do Metal LB, ele primeiro pede para você usar o kubectl apply-f. E aí, pessoal, tem um endereço aqui que eu estou pegando do nosso próprio material, tá? Claro, eu posso digitar, não tem nenhum problema, mas só para a gente ganhar um tempo aqui, ó, que ainda tem bastante prática. Então é o https://how github usercount.com metal-lb v093 manifest namespace. Basicamente isso aí cria o namespace do metal-lb. Como que eu sei? kubectl get namespace, temos agora do metal-lb. Começo com o namespace. O próximo comando seria outros recursos que o metal-lb precisa instalar dentro do cluster para ele fazer todo esse trabalho do load balance. E mais uma vez tem o endereço, você pode pegar ou no material aí, tá? Ou no caso na documentação, no how github content.com metal-lb 0.93 manifest metal-lb. Vamos ver o que ele vai criar? Olha só, ele criou o política de segurança para pod, criou conta de serviço, criou cluster role, criou no caso uma autorização ali de role, um cluster role bind, criou um daemon set e ainda um deploy. Lembrando que essa parte de segurança, de criar, né, cluster role, service account, tem uma aula específica, tá? Por aqui no caso, nesse momento, vamos só entender que ele precisa de acesso aos recursos do cluster, por isso que ele implementou esses novos kinds, né, esses novos recursos. Não terminou. Nós ainda precisamos criar um secret. Como nós já passamos pela aula de secret, isso é comum para você, né? Para criar um secret, eu posso usar o comando kubectl create secret. Esse secret vai ser um secret genérico, generic. Vai estar dentro do namespace metal-lb. Depois eu listo o que ele criou aqui, tá? Metal lb system, né? Que é o nosso namespace. No caso, ele vai usar uma opção que é o member list. Esse member list ele vai vir de um arquivo, então de um arquivo não, de um comando, from traço literal igual
secret key. Então, a chave que ele vai usar vai ser do resultado de um comando que é o OpenSSL rand menos base 64 128. Ah, desculpa, é 64. Já tem um secret chamado member list. Peraí, então deixa eu apagar ele. kubectl delete secret member 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 list dentro do namespace metal lb traço system. Vamos criar de novo. Agora sim. Então vamos lá. kubectl get all -n metal lb system. Esse comando é para você listar todos os recursos que aquele namespace possui. Então, por exemplo, ele tem quatro pods, tem o daemon set. Esse daemon set quer dizer que ele vai criar uma cópia em todos os nós do cluster. Ele possui um deploy, que é o controller, e um replica set. Outras coisas também que ele criou, como por exemplo o secret, é o member list, né? E aquele speaker token. Até aí, beleza. No material tem essas instruções. E agora nós vamos na configuração do Metal LB. Como vai funcionar essa configuração? Existe um arquivo dentro da pasta 4541 Metal LB config. Vamos visualizar o conteúdo. O que você vai encontrar aí? Vamos lá. Primeiro, o que ele é? Qual o kind dele? Ele é um config map. Ah, legal, isso eu já vi no curso config map, uma configuração, tal. O que ele faz? O nome desse config map é o config. Ele está no namespace metal lb e ele tem ali no data uma configuração. Primeiro ele define o address pools, que seria uma configuração de endereçamento. O nome do address pools, configuração de endereçamento default, ele usa o protocolo Layer 2, quer dizer que uma máquina no cluster assume a propriedade de serviço e usa protocolos de descoberta de endereço padrão. Já o address, ele define o início e o final do pool. Então começa em 172.16.1.201, traço 172.16.1.250. Então cada novo load balance que for criado vai cair dentro desse pool. Então como que eu faço para aplicar? Essa parte você lembra, né? kubectl apply "-f". Uma vez que você criou, você pode usar um describe, né, para ver se ele está realmente criado. Dá um describe no config map. O nome do config map é config. Ele está dentro do namespace metal lb system. Tá aí, ó, o endereçamento. Ok. Bem, o que eu preciso agora para testar o meu load balance sem provedor de nuvem? Você precisa de deploy e precisa de serviço. Eu já tenho pelo menos um deploy, vamos ver. kubectl get deploy. Sim, já tem um deploy. Como que eu crio um segundo? kubectl create deploy apache -image igual httpd. Que isso? Eu vou trabalhar com dois deploy. Um para o Nginx, outro para o Apache. Vamos listar agora. Guardar aí, ele está fazendo download da imagem. Pode usar o "-w" para deixar em tempo real. Pronto, tá ok. Outro detalhe, vamos escalonar, aumentar a quantidade de réplicas, porque você pode ver que está 1 de 1, né? Então uso o kubectl scale deploy. O nome do primeiro deploy é o deploy nginx.
Eu vou usar o menos menos réplica para ele ficar com duas. Depois eu vou escalonar o deploy do Apache também para ficar com duas. No final, eu vou ter dois deploys com duas réplicas. O Apache ainda está subindo. Ah, mas por que tem essa demora, né? Porque assim, ele vai lá no nó fazer o download da imagem do Docker Hub. Então, ele já fez no primeiro, está fazendo no segundo. Você pode até usar o get pods e usar o "-o wide", só para ver se realmente ele conseguiu fazer esse balanço, colocar cada réplica de cada deploy em um nó. Então, por exemplo, o Nginx tem uma réplica no nó 1, uma réplica no nó 2. O Apache, uma réplica no nó 1, uma réplica no nó 2. Caso você não consiga essa divisão, duas réplicas do Nginx, cada uma em um nó, duas réplicas do Apache, cada um em um nó, tem aqui uma ajuda do próprio cluster. Lá na pasta 4541 redes, você vai encontrar o deploy Nginx. O que esse deploy tem diferente? Nós não entramos ainda no assunto, mas fica aí uma dica para no futuro, numa aula futura, a gente testar, né, um spoiler. Existe uma configuração de afinidade de nó, onde você pode colocar um peso. Então, por exemplo, você pode ver que tem o Nginx com duas réplicas. Aí você fala, igual o comando que nós criamos o deploy e escalonamos. Tudo bem, então ele já faz isso. Só que ele define uma afinidade de peso de 50% para o nó 1, peso 50% para o nó 2. O que você entende? Eu tenho duas réplicas, 50-50, cada um fica com uma réplica. Ok. Existe também um para o Apache. Veja só, Apache usa imagem HTTPD, né, 50-50. Então, aqueles dois comandos que foram utilizados, por exemplo, o comando que criou o deploy do Apache, o comando que fez o escalonamento do Apache, na verdade já está dentro desse arquivo. Só que esse arquivo já define, esse manifesto já define o peso de 50-50, no total de 100. Você entende? Duas réplicas, cada um fica com uma. Preciso aplicar? Não, porque olha só, ele realmente fez a divisão. Se você fosse aplicar, como que ficaria? Vou até colocar aqui um cerquilha, que o cerquilha ele não aplica. kubectl apply "-f", ok, depois Apache, ok. Muito bem, então vamos seguir aqui, né? Continuando, vamos falar agora sobre o load balance. Na lista aqui de comandos, eu tenho o load balance. Já devo ter digitado ele uma vez. Lembra que nós criamos para testar o load balance sem o provedor, que ele não ganhou IP, né? Então, eu vou executar esse comando mais uma vez. Uma dica, quando tem um comando no histórico, você usa a exclamação e a numeração referente ao histórico. No meu é o 475. Como que eu sei que ele criou o load balance para o Nginx? kubectl get svc. Dá uma olhada que bacana, pessoal. Lembra do externo IP? Olha só, ele ganhou o IP do primeiro do primeiro do IP disponível lá no pool, tá? O primeiro IP disponível. O que acontece se você agora criar para o Apache? Bem, ele vai ver lá no pool qual seria o próximo. Então, qual seria o próximo? Vamos listar agora. O 202. Então, põe Nginx é o 201 e para o Apache 202. Lembrando que
e essa configuração está dentro do metal LB config. Olha só, o pool. Pô, bacana. Então quer dizer que agora, quando você acessar o, o IP 201 e o 202, ele vai te mostrar o load balance de cada aplicação? Sim, só que como os pods, né? Vamos lembrar que a gente listou aqui os pods. Eles possuem o mesmo conteúdo, existe ainda dentro da pasta lá 4541 em redes um script para mudar o conteúdo do pod 1 e do pod 2 para o Nginx e mais um script para mudar o conteúdo do pod 1 e do pod 2 para o Apache. Assim, quando você realizar o load balance, você vai ver que cada pod vai conter um conteúdo diferente. Vamos ver esse script? Me acompanha. Dentro da pasta 4541 em redes, você vai encontrar o Web Nginx. Basicamente, o que ele faz? Ele armazena no pod 1 o nome do pod do Nginx, armazena no pod 2 o nome do pod do Nginx. Mas como que ele sabe quem é do 1, quem é do 2? É porque ele lista com menos all wide e ele faz um filtro em node 1, node 2. Ah, tá. Então ele entende que o pod 1 é do node 1, pod 2 do node 2. Depois ele vai criar uma frase, no caso, né, um texto, Nginx, node 1, load balance, vai jogar para o TMP index. Depois vai fazer uma cópia. Existe um comando que é o kubectl que ele copia da máquina host para o pod, que está dentro do cluster. Ele copia para o pod 1 o sr share nginx html. Depois ele cria um outro endereço, um outro texto, e ele copia esse novo index com esse novo texto para o pod 2. Legal. O que eu faço? Só fazer um bash. Cadê ele aqui? Ó? Só fazer um bash para ele ser alterado, para ele ser executado. E vem a pergunta: como que você testa? Então, ele não é 201, então eu vou usar um for count 1 in. Eu estou fazendo o seguinte: eu estou colocando dentro da variável in o resultado desse comando aqui, ó, sec 10. Ele vai contar de 1 a 10. Depois eu vou usar um do, quer dizer faça. Faça o quê? Cur http dois pontos barra barra 172.16.1.201 depois done. Então ele vai contar até 10 para cada linha que ele conta, ele faz esse acesso. Poderia fazer pelo navegador? Sim, mas aí o load balance. Então, vamos testar 172.16.1.201. Aí depende aí do navegador, por exemplo, o Chrome ele acaba travando aqui no cache. O Safari, vamos fazer um teste aqui para ver se ele consegue visualizar o nosso load balance. Vamos ver aqui. O Safari 172.16.1.201 também está preso no cache. Se eu não me engano, o Firefox, né, ou se você limpar o cache, aí ele já consegue destravar isso aqui. Tá? Ou no caso, uma outra aba, um outro usuário vai acabar fazendo o load balance. Por isso que eu optei, inclusive está no material assim, a gente utilizar o terminal, porque o importante é ver o load balance. Bem, se tem um script do Nginx, será que tem um script do Apache? Vamos ver? cat 4541 redes web Apache. Veja, é a mesma construção lá que foi feita para o Nginx. Pega dois pods, em cada um armazena o nome do pod, ele separa por nó, depois ele joga o conteúdo para o arquivo index, que é o httpd node 1.
Depois, não, aqui está como HTTPD, né? O de vocês deve estar atualizado. Deixa eu atualizar o meu, pessoal. Não é HTTPD não, tá? Aqui, estranho porque tá assim, né? Na verdade é Apache, tá? Mas o de vocês já está ok, né? De vocês já está ok. Tudo bem, mas o meu precisou fazer aqui uma pequena alteração. Tudo bem. E aí ele joga para o SR local Apache 2H htdocs. Vamos usar um bash aqui para poder executar. Ok? E lembra do for que a gente tinha utilizado para o 201? Então o Apache é para o 202. Legal. Então quer dizer que o nosso load balance funciona. Claro, no navegador posso também testar, só para você ver, né? Tá lá o Apache, né? Só que aqui está com cache. Muito bem. Voltando, o que nós vamos fazer? Antes de continuar, vamos aplicar aqui um path para ele voltar a ser node port, tá? Para no caso este comando, esses dois serviços serem node port. Agora, atualmente, como que eles estão? kubectl get svc. Beleza. Tem um comando, pessoal, um pouco extenso, tá? Vou, no caso aqui, explicar como ele funciona. É o path, kubectl path. O patch, ele faz uma alteração em algum recurso. Então, no serviço nginx, eu estou aplicando que ele vai ser do tipo node port. Depois eu vou usar o mesmo comando, só que aí no lugar do nginx eu coloco Apache, tá? Por que eu estou aplicando esse patch? Eu gostaria que o meu pool ficasse liberado de, de load balance. O próximo assunto que a gente vai ver é o assunto do Ingress, onde você consegue acessar o serviço por nome. E aí eu gostaria que ele já trabalhasse com o primeiro IP disponível do pool. Por isso que eu apliquei, tá, essa configuração. Muito bem, voltando aqui para o nosso roteiro. Então, realmente a gente conseguiu chegar nesse resultado. Recapitulando, falamos aí sobre o load balance, ele consegue um IP disponível, IP fixo aí, disponível para aquela aplicação. Esse IP, quando eu estou na cloud, é possível obter esse IP, quando eu não estou, que é o nosso caso de estar realizando o curso, eu preciso de um load balance sem provedor de nuvem, como foi o Metal LB, e aí a gente viu na prática como cria o deploy, como que cria o serviço load balance, né, e como que acessa. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.